Senhor, eu quero colocar a minha vida, o meu coração, a minha mente. Ó Deus, usa os meus pensamentos, ó Deus, para que, ó Deus, a tua igreja, Senhor, possa receber a tua palavra sem, ó Deus, interferências do meu querer e da minha vontade, mas que eu seja instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para que eles possam compreender, ó Deus, o que o Senhor está fazendo com eles e qual o destino que o Senhor tem para eles. Pai, esse é o meu pedido nesta noite, que o Senhor, ó Deus, esteja enviando, ó Deus, os teus anjos ministradores para cada um, ó Deus, que está aqui neste lugar. Ó Deus, também, ó Deus, eu te peço, desde já, Senhor, que o Senhor esteja repreendendo toda forma e toda a intenção de Satanás contra as pessoas neste lugar e contra as famílias aqui representadas. Ó Deus, que haja, Senhor, do teu amor derramado e que haja o reconhecimento disto em cada família. Senhor, nós sabemos que o Senhor já derramou sobre nós tal amor, mas que hoje e nesta noite haja uma compreensão espiritual, para que o homem espiritual venha a discernir, a compreender as tuas palavras nesta noite, em nome de Jesus. Eu digo isso, querido, porque você é um ser espiritual. Você deixou de ser criatura. Você já aceitou o Senhor. Você já é uma pessoa diferente das outras. E nós precisamos compreender o que a palavra diz a este respeito. A palavra diz a nós que todos, enquanto nós não aceitamos ao Senhor, nós somos criaturas feitas por Deus. Mas a partir do momento em que nós aceitamos ao nome de Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Tem até nome de igreja com esse nome. Nova criatura. Tem até canção com esse nome. Nova criatura sou, velho homem já morreu, né? Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo conosco. E eu peço para que você... Eu tenho conversado com Deus, tenho conversado com a Célia, tenho conversado com algumas pessoas, e eu tenho visto uma certa dificuldade das pessoas entenderem o que significa este corpo que Deus te deu. Este corpo que Deus te deu. Essa matéria pela qual você anda por aí. Você precisa entender o porquê Deus fez essa matéria que vai voltar ao pó. Será que Deus faria algo apenas sem sentido? Ainda mais com relação à sua vida. Ele diz assim, do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, o porquê você está aqui, não aqui na igreja, mas o porquê você está nesta terra. Para que serve o seu corpo? E um pouco sobre isso é que eu quero compartilhar com você. Tem muitos textos, se tiver alguém lá em cima que me ajude nos textos, eu vou ficar muito grato. Amém? Amém? Aí, ó. Glória a Deus. 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí o seu celular, a sua Bíblia. Mas antes disso, eu gostaria que você pegasse o seu celular. Deus tem me mostrado algumas coisas e eu acho que você já sabe disso. Mas talvez nós nunca fizemos isso. Pega o teu celular aí. Quem está com o celular guardado, pode pegar ele na mão. Essa comunicação tem que ser para Deus. Esse meio de comunicação não pode ser roubado por Satanás. Esse meio de comunicação não pode ser usado por Satanás. Isso tem que ser bênção nas tuas mãos. Eu peço para que você ore pelo teu celular agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, tudo que eu tenho recebido, foi o Senhor quem me deu. Ó Deus, os meus olhos são as janelas para o meu corpo. E, ó Deus, muitas das vezes Satanás quer usar
esta ferramenta de comunicação, ó Deus, esta ferramenta, ó Deus, muitas vezes até de trabalho e de comunicação entre as famílias, ó Deus, muitas das vezes ela é usada por Satanás. Ó Deus, que todas as janelas do inferno sejam canceladas, aniquiladas do meu celular. Diga isso, do meu celular. Senhor, em nome de Jesus, agora eu apresento esse celular diante do Senhor, para que ele seja, Senhor, usado pelo Senhor. E todas as vezes, ó Deus, que eu vi alguma coisa através deste celular, eu entrego a Ti agora, porque eu não aceito as obras de Satanás através de tudo aquilo que eu tenho. Em nome de Jesus. Amém? Assim seja no teu computador, assim seja em todo meio de comunicação que você tem. Satanás, ele tem usado as ferramentas de comunicação para tirar a fé e levar muitas pessoas para o inferno. E as pessoas não sabem muitas das vezes, ou até sabem, mas não dão tanta importância para aquilo que estão diante dos seus olhos. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 10. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmos as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entendeu as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. E eu quero dizer para vocês, de novo, as quais também falamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita. Está sendo aí? Está vendo isso? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E enquanto por ele ninguém é discernido, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Porque ninguém jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Amém? Mas nós, o que acontece conosco aqui? Então põe a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós somos homens, mulheres aqui, Senhor, espirituais. E agora, Senhor, nós colocamos a nossa mente diante do Senhor. Ó Deus, usa os nossos pensamentos e toda a artimanha, toda palavra lançada de Satanás que encontrou guarida em nossos pensamentos, sejam agora aniquiladas pela sua verdade, e que a verdade de Deus venha e nos liberte de todo o cativeiro que um dia Satanás nos prendeu. Nós somos teus e nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer isso? Nós temos a mente de Cristo. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você é um ser espiritual, você é um homem espiritual e você tem a mente de Cristo. Aleluia! E agora nós precisamos compreender algumas coisas. Nós precisamos entender como Deus nos fez. Ele nos fez corpo, alma e espírito. Mas antes de entrarmos nisso, eu quero ler mais alguns textos aqui. João 7:17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles
eu me santifico, para que também eles sejam santificados no quê? Na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Aleluia. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Para que sejam um corpo, nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como amastes a mim. Se você conseguir entender um pouquinho mais sobre isso, olha, Deus está falando para você e para mim. A glória dele, ele compartilhou conosco. Para aqueles que estão fazendo um pouco do seminário, vai lembrar daquilo que ele nos deu. Ele nos deu autoridade, ele nos deu poder, e em nome de Jesus nós podemos fazer muitas coisas. Nós somos novas criaturas, nós não somos mais uma criatura caída. Amém? Nós não somos criaturas caídas. Não somos criaturas pecaminosas, que continuamos na prática do pecado. Mas Deus, ele quer que nós entendamos o que ele fez de nós. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós somos novas criaturas. E nesse momento, querido, algo tremendo aconteceu. Algo tremendo aconteceu. Eu posso dizer para você que antes você era tão natural que você era feito apenas de alma e corpo. Alma e corpo. Eu posso dizer que os animaizinhos têm alma. Eles têm sentimentos. Eu tenho um cachorro chamado Benção, e que ele tem um sentimento por nós, queridos, que ele não vê a hora quando nós chegamos lá, e fica doido quando nós chegamos lá, late, fica desesperado. Chegou, né? Eu não vou falar o dono dele, porque ele não sabe o que é dono, não, mas ele ama aqueles que são de casa. Então ele tem um sentimento. Aí as pessoas falam assim, mas por que ele não vai para o céu? Porque é uma criatura. Como muitas pessoas ainda são criaturas, têm sentimentos, mas ainda não aceitaram o Espírito de Deus, não aceitaram a Cristo. E eu quero que você entenda um pouco. Deixa eu falar mais algumas coisinhas aqui. Em Romanos 8,16 diz assim, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Você pode abrir aí para mim? Romanos 8,16. Existe o Espírito de Deus e o nosso Espírito que foi concedido por Deus. Algumas pessoas ainda não conseguem entender muito bem isso, mas Deus nos deu fôlego de vida, sopro de vida. Mas Ele também nos deu o Espírito dele. Quando nós o recebemos, nós temos o Espírito de Deus. Ele nos concedeu isso. Agora, o Espírito de Deus é Deus, querido. O nosso Espírito intercede com gemidos inexprimíveis com o Espírito de Deus a respeito do que nós estamos precisando. Amém? Até aí tudo bem? Romanos 8, conseguiu aí já? Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica. Qual é o Espírito ali? O Espírito Santo. O Espírito com E maiúsculo. Mesmo testifica com o nosso o quê? Espírito com letra minúscula. Que somos filhos de Deus. Então existe o Espírito de Deus e o nosso Espírito dado, concedido por Deus. E 1 Coríntios 2,11, ele diz assim, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então existe o Espírito que Deus concedeu para você e que está em você.
Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Está conseguindo entender? Ele fala que você conhece você, porque Deus te deu um Espírito que faz com que você tenha uma luta, uma guerra interna. É como se Deus falasse assim, olha, existe um corpo espiritual, no qual, quando você sair deste corpo físico, você vai receber um novo corpo espiritual. E ele diz aqui, ele continua, lá no verso 12. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, né, que já falamos, o Espírito que provém de Deus, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não por palavras ensinadas por sabedoria humana. Deus está falando para nós, em nome de Jesus, compreenda o ser trino que você é. Você é feito de corpo, de alma e de espírito. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Tá ok? Que às vezes nessas explicações eu falo, amor, me ajuda, né? Amém? Mas aqui, João 6,36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes em mim. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que não perca nenhum daqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus vai nos ressuscitar no último dia. Mas, querido, não é essa figura que você está vendo aqui, que um dia vai voltar para o pó. Talvez eu volte com cabelo loiro. Aleluia. Com os olhos azuis. Não. Mas Deus vai te dar um corpo glorificado, um corpo dele, um corpo que ele preparou para você. E até mesmo o teu nome, querido, não vai ter mais o teu nome. Alguns estão dizendo, glória a Deus. Mas você não vai ter mais o teu nome. Deus disse para nós, ao que vencer, dar-lhe-ei um novo nome, uma pedra branca, e nesta pedra estará escrito um novo nome. O teu novo nome, o nome do verdadeiro eu, né? Aquilo que Deus me criou na eternidade, um nome dado por Deus a mim. Eu voltarei para Deus e em espírito estarei junto com Ele. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o corpo, a alma e o espírito. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Dá um tempinho para vocês. Amém? Corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses, ele diz algo assim para nós. É o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e o corpo. Vou dar um tempo mais para ele lá. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você achar, pode colocar na tela, viu? 1 Tessalonicenses 5:23. Todos já acharam aí? Amém? Agora veja aí, na palavra ele está colocando o corpo e a alma praticamente juntos. Não é assim? Mas o espírito tem uma vírgula. Eu quero dizer para vocês que esse espírito, alma e corpo, o espírito, ele não está ligado com a alma. A palavra lá que nós conhecemos, que a palavra de Deus é apta para. Ele diz, Hebreus 4:12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra o quê? A divisão. Ele penetra a divisão, ele não divide. Nós é que queremos dividir a alma, né? Nós que queremos que seja um e a palavra vem e divida. Não, a palavra ela vem onde? Na divisão. Veja só, e penetra até a divisão de alma e espírito. A questão do corpo, ele diz assim, até ali nas juntas e medulas, que é a questão do corpo, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus, o que é este corpo, querido? Esse corpo aqui que Deus nos fez, em nome de Jesus, você é uma ferramenta. Você é uma ferramenta de Deus nesta terra. Tudo que você tem aqui é um ser profético. Você é um ser profético que Deus colocou. Agora, quem conduz esse ser profético que é o teu corpo, posso dizer bem com cuidado e cautela, é a tua alma. Quando a tua alma está pendente para alguma coisa, onde está a alma está os sentimentos, os desejos, tudo aquilo que o homem quer fazer está ali. E você tem esse corpo aqui, e você vai ser conduzido pela tua alma. E você vai conduzir. Agora o problema é que se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, o Espírito conduzindo a tua alma vai fazer com que o teu corpo peque o tempo todo. Amém? Estão conseguindo entender? Os teus sentimentos, a tua vontade, onde habita tudo isso, você vai conduzir esse corpo. Agora tem uma coisa que é muito séria. Esse corpo que você tem aí, que é bonito, glória a Deus, aleluia, que é uma ferramenta de Deus, ela ou te lança para o inferno, ou te leva para Deus. E quem vai te levar para o inferno ou para Deus é a tua alma, os teus sentimentos, os teus pensamentos e a intenção do teu coração. Agora, o que você alimenta mais? É o espírito que Deus te deu ou o corpo? As vontades, os desejos do corpo? Querido, o corpo tem desejo. E quando nós começamos a caminhar mais com os médicos, nós vemos na medicina que o corpo tem alguns sintomas. Quando você sente medo, arrepia tudo, não arrepia? Né? Tem alguns que sentem assim na coluna, assim, um arrepio. Vem até aqui, assim, na cabeça. Mas eu quero dizer, o dia que eu me lancei lá do Insano, que eu tinha medo, né? Eu tinha medo de altura. Eu estou no tratamento ainda, mas eu acho que eu já não tenho mais, porque eu tenho vontade de ir lá e agora me jogar de lá de cima. Né? Eu fui lá no Insano, morrendo de medo, 41 metros, me joguei de lá. Né? No meio do caminho não vi nada, que ele foi tão bom. Eu achei que eu ia morrer, pagou. Algumas pessoas, quando tem algo que vai matar ela apaga. Algumas pessoas, queridos, quando vão morrer, algumas falam, viu a morte? Não, querido, ela não viu. Apagou antes de morrer. Houve um teste, apagou. E se eu tivesse me jogado de um prédio, eu não teria visto a minha morte. Eu teria chego no final apagado. Então, o nosso corpo ele tem também os seus bloqueios, tem as suas vontades, os seus desejos. Quando você está com fome, quem já sentiu fome de coisa salgada? Eu estou com uma vontade de comer algo salgado agora. Puxa vida, eu estou com uma vontade de comer coisa doce. Tem um doce aí, né? Amendoim, glória a Deus. Eu gosto disso. Então, eu gosto de doce. Amendoim. Então, o nosso corpo ele tem vontades, desejos. Mas o que eu preciso fazer com esse corpo para que ele possa aprender que ele não pode subjulgar a alma? Porque muitas das vezes os teus sentimentos estão sendo conduzidos pela alma. Os valores aí e tudo aquilo que Deus fez está sendo invertido. O teu corpo está mandando mais em você. E algumas pessoas falam, não, é porque é química, pastor, por isso que eu pequei. Vai na química.
A química alimenta o inferno. Você precisa entender o que Deus está falando para nós. Quem deve governar é o Espírito de Deus que habita em você. Ele te deu esse Espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne isso, vai fazer jejum, vai fazer oração. A tua carne, não, eu estou cansado, não posso hoje. E eu estou falando isso, querido, porque é para mim. Jonas, não faça jejum, não. Eu tinha um problema de estômago que, graças a Deus, até posso falar que o kombuchá sarou aquela dor que eu tinha, né? Graças a Deus pelos curitibanos que fizeram essa descoberta para nós. Tomei esse probiótico que acabou com alguns sintomas, que acabou com a azia, acabou com um monte de coisa. E graças a Deus tem um médico que comprovou isso. Então isso é comprovado pela medicina, não estou falando algo de qualquer maneira. Então, nós precisamos entender o que o nosso corpo está desejando. Você precisa de colocar diante de Deus o que o teu corpo está conduzindo você. Onde o teu corpo está te levando. E o que você está fazendo que está alimentando ele. Eu estou falando com homens e mulheres espirituais aqui neste lugar. Amém? Então, aquilo que você liga aqui, você está ligando nas regiões celestiais. O teu corpo está ligando ou desligando. A palavra de Deus diz assim, que tudo aquilo que eu fizer em nome do Senhor, Ele vai nos conceder. Ele vai me conceder, em nome dEle, Ele vai me conceder. Mas se o meu corpo está desejando algo que não é da vontade de Deus, adianta eu procurar, falar, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus aí, algumas orações que são feitas. Algumas orações que, por causa das novelas ou por causa da mídia, daquilo que o mundo diz lá, essa pessoa tinha que ser separada desse outro aí, para dar certo no casamento. Está repreendido esse tipo de oração. Eu lembro que a pastora Janete um dia recebeu uma pessoa e essa pessoa chegou para ela e falou assim, não, eu vim aqui para pedir uma oração. Para que é? Não, pelo relacionamento. Só que ele é casado. Eu estou resumindo a história para a gente correr. Imagina, querido, se ela não pergunta qual era o relacionamento. Ela teve que perguntar. Deus falou para ela, pergunta qual é esse relacionamento. Aí ela perguntou, não, era um homem casado. Adianta, querido. Isso é pior que feitiçaria. Então o nosso corpo ele precisa ser conduzido pelo Espírito. Agora a tua alma, ela está no meio, está em cima do muro, às vezes está em cima do muro. E Deus está falando para você, alma, tome uma decisão, faça algo, senão você vai para o inferno. E querido, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que acontece? A alma, ou ela vai para o inferno, ou ela se junta com o Espírito e vai para Deus. Por quê? Porque se a alma não ficar junto com o Espírito de Deus, o corpo vai para a terra e o Espírito volta a Deus, que Deus o concedeu. Mas e a alma? A alma é eterna. E ela pode morrer de uma vez por todas. Então, a palavra também nos diz assim que foi concedido ao homem morrer uma vez só no corpo. O teu corpo vai morrer uma vez só, querido, você só tem essa vida para decidir para onde a tua alma vai. E querido, é algo tremendo isso. Deus nos deu sentimentos. E Jesus também teve sentimentos. Jesus em Mateus, no capítulo 26, 38, ele teve o sentimento, ele mostrou que ele não era só espírito. Ele mostrou que ele tinha uma alma. E ali ele disse assim, Mateus capítulo 26, 38. Então lhes disse, minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orou. E dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Queridos, o que Deus está falando, o que Jesus fez, Ele não deu lado para a alma e nem para o corpo. O corpo dele queria passar por aquilo. Assim como eu não queria passar pelo medo do insano.
Jesus, aqui, o insano não foi nem nada perto do que Jesus sentiu. Jesus tirou e teve todos os teus sentimentos, todo o medo do sofrimento da cruz estava sobre ele. Um pavor, o temor, medo. Eu posso dizer que tudo isso veio sobre ele. E muitas das vezes você tem medo, tem receio, tem insegurança por aquilo que você vai passar. E eu gostaria tanto, querido, que vocês compreendessem isso, que esse teu corpo que está aí, para nada presta. E às vezes nós consagramos o nosso corpo a Deus. Nós falamos, teu é o meu corpo, Senhor, tudo que há em mim é teu. Mas nós não entendemos o que o Espírito de Deus está dizendo para mim. Eu não peguei esse texto, mas Deus fala para mim agora um texto que diz assim, que o homem espiritual discerne todas as coisas. Mas tem uma passagem que diz assim, andai em espírito, e vocês não cumprirão os desejos da carne. Então você não vai cumprir o desejo da sua carne quando você anda em espírito, porque o teu espírito fala com o Espírito de Deus e você é sustentado, a tua alma é sustentada. É como se Deus desse para nós assim uma oportunidade de caminharmos no sobrenatural de Deus. Ah, querido, como eu queria falar mais sobre isso. Mas quando você entende que você é um ser espiritual e que você não é essa matéria, a tua matéria, querido, vai te dar insegurança, medo de orar, de colocar as mãos sobre o enfermo e orar. Gálatas 5,16. Está dizendo? Andar em espírito. Gálatas 5,16. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando você anda em espírito, você não anda no teu corpo. Você usa o corpo, mas você não anda no corpo. Não sei se vocês conseguem me entender. Você não está sendo mais conduzido pelo teu corpo, você está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Agora tem algo mais interessante ainda. O Espírito Santo, ele vai habitar em você. Amém? Quando nós estamos com o Espírito de Deus e nós fortalecemos o nosso espírito, todos os dias ali com jejum, palavra, oração, busca de Deus, meditação na palavra de Deus, sabe o que acontece? As coisas naturais vão ficando sem significado. E as coisas espirituais vão tendo valor. E quando você faz isso, você vai começar a agir em fé. E quando você não crê na palavra de Deus, você não consegue fluir naquilo que Deus tem para você fluir. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, você é um ser espiritual. E Deus soprou o Espírito dele sobre você. E você vai receber do poder do Espírito Santo sobre o teu espírito. E você vai usar esse corpo como ferramenta de Deus nesta terra. E onde pisar a planta dos teus pés, aquele lugar será santo. Será abençoado, tudo que a tua mão tocar, ali será abençoado. Mas quando você começa a fazer os desejos da tua carne, a carne, está escrito onde? Gálatas 5, não, Gálatas, não, os frutos da carne, 5,19, olha, glória a Deus, obra da carne, né? Para quê? Vocês vão ver ali o que a carne vai conduzir o homem. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais, volta só um pouquinho, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que, glória a Deus, aleluia, volta lá, só um pouquinho, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Queridos, nós precisamos
entender isso muito bem. Se você deixa com que a tua alma tome conta, você vai ser uma pessoa que não vai herdar o reino de Deus. Mas quando você é conduzido pelo Espírito de Deus, meu irmão, as coisas mudam. As coisas mudam. Quem já foi curado fisicamente aqui nessa igreja? Faz assim com a mão. Levanta aí, querido, não tenha medo não. Glória a Deus. Nós já vimos muito manifestar de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que a manifestação de Deus, o manifestar do Espírito Santo, não salva ninguém. Se você foi curado por Deus, isso não vai te levar para o céu. E você que curou alguém, isso também não vai te levar para o céu. Algumas pessoas, eu já disse isso, e aqui essa igreja já está bem, já aprendeu muito bem isso, que por mais que você tenha os dons de Deus, os dons que você tem, isso não é garantia que você vai para o céu. Amém? Agora, Mateus no capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Quem é que vai para o inferno? Está repreendido. Ninguém vai para o inferno. Só vai para o inferno aquelas pessoas que são conduzidas pelo mal e fazem com que o corpo diga uma frase tão costumeira, que veio do inferno. Nada a ver. Tem nada a ver. Queridos, eu posso pegar o óleo que for, o barril de óleo que for, ungir lá no monte de Israel, e pegar uma cachaça e colocar na minha frente e derramar esse barril todo de óleo nele e falar, está consagrado para o Senhor, e beber ele, vai adiantar? Vai adiantar nada. Está sendo usado pelo cão do mesmo jeito. Você precisa entender que aquilo que você ligar aqui, você está ligando nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, o ovo não foi plantado, o ovo de chocolate não foi feito pelo coelhinho, isso é mentira. Eu estou falando isso porque homens vão buscar o quê? Pessoas que lhe agradem os ouvidos. E eu estou aqui para desagradar você. Eu estou aqui para dizer para você, olha, isso não presta, isso vai te levar para o inferno. Porque o teu corpo, querido, não adianta você pegar, sair e dançar quadrilha. Ou falar bem, porque eu estou no Ceará. E nós somos protestantes. E protestantes contra a toda idolatria, todo santo. Se nós temos alguma coisa para fazer, nós temos que fazer com entendimento. E olha, querido, não adianta você comprar uma roupa bonita, chegar lá e benzer ela. Isso só lá. Mas aqui não. Aqui Deus está falando para mim e para você, santidade ao Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Tema não aqueles que matam o corpo, mas temam aquele que pode fazer perecer o teu corpo e a tua alma no inferno. Meu irmão, você tem chance. Você ainda tem chance. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías, que já foi lido aqui, acho que até a Célia já leu. Isaías 61. Verso 1. Isso também está escrito no Novo Testamento. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e o ano aceitável do Senhor. Sabe o que significa a palavra ano?
No original, Shenat. Isso significa período de tempo. Existe um período de tempo que Deus está dizendo para nós, a proclamar o período de tempo de salvação. Você escolhe se você entra na terra prometida ou não. Você escolhe o final. Isso sim. Você escolhe para onde você vai passar a eternidade. Se você entender o que eu estou dizendo, homem espiritual que está aqui, mulher espiritual que está aqui, chega. Se você realmente é um homem espiritual, uma mulher espiritual, entenda que os teus olhos são de Deus. Os teus ouvidos são de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo parar de pecar. Eu vou dizer para você, ande mais em espírito. Faça mais jejum, venha mais para a igreja. Ande com pessoas que têm mais fé do que você. Que você fala assim, puxa vida, essa pessoa aqui tem mais fé do que eu. Essa pessoa aqui é mais espiritual. Tudo para ela é espiritual. Olha, queridos, às vezes algumas pessoas falam assim, agora está espiritualizando tudo. Desde que espiritualize da maneira correta, isso não é maldição. Isso é bênção. Isso é bênção. Aos profetas que estão aqui, eu digo para você, Deus te abençoe. E que você sempre esteja nesta fé. Porque os profetas, queridos, eles não suportam o pecado. E os profetas, geralmente, eles são chatos. São pessoas ali que incomodam mesmo. São pessoas ali que são complicadas. Meu Deus do céu, agora eu não posso nem assistir esse filme. Não. Não pode. Mas eu não posso escutar nem essa música. Não, porque não vem de Deus. E aí nós precisamos entender o todo daquilo que Deus nos fez. Lembra que no domingo que eu tinha pregado aqui, eu falei assim, olha, em Deus não surge nada de ruim. Não surge. Surgiu em Satanás, veio dele a intenção de falar mal, de querer as coisas ruins. Mas em Deus não teve isso. Na carne existe aquelas coisas que nós lemos ali, prostituição, inveja, coisas iguais a essa que não pertencem a Deus. E isso surge de Satanás. Agora, esse período de tempo que nós estamos aqui, querido, deixe de fazer algumas coisas que agradam a tua carne e faça algumas coisas que agradam ao Espírito de Deus. Eu lembro que Paulo fala assim, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero, isso eu faço. Eu posso dizer que é como se tivesse como Paulo diz, há uma guerra aqui dentro. Há uma guerra dentro de nós. Nós queremos fazer o certo, mas não conseguimos. Então mude o alimento. Mude o alimento, querido, em nome de Jesus. Olha, se alimenta disso aqui. A palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é alimento para você, é vida para você. E é nesse sentido que ele está dizendo que é vida. Quando você olha para a palavra brota. Fala assim, ei, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo aqui. Se alimente desta palavra, amém? Mas não se esqueça, nós estamos ainda em Shenat. No período em que você escolhe para onde você vai. Ou para o céu ou para o inferno. Romanos 8,16 diz, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, é necessário essa tua carne padecer para o pecado. É necessário que esta carne sua comece a sofrer algumas coisas que Cristo sofreu. A vontade de Deus nunca foi sofrimento,
mas Jesus sofreu por mim e por você. Ele deseja, ele espera que eu e você possamos, mas Deus não quer sacrifício. Deus não se agrada de sacrifícios. Mas ele fez um sacrifício. E é sobre esse sacrifício que eu quero que você não ignore. Eu não coloquei aqui, mas eu já vou ler. Eu quero ler aqui Eclesiastes 12, 7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus. Para aqueles que estão anotando os textos, Eclesiastes 12, 7. Fala sobre do pó viemos e para o pó voltaremos. E o espírito que veio de Deus volta para Deus. Hebreus 9, no verso 27, ele diz assim: E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Amém? Nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus, ele vem sobre o teu espírito. E o Espírito de Deus vem sobre a sua carne, que está sendo conduzida para o inferno, se ela conduzir a tua alma. A tua janelinha está repreendido. A janelinha das comunicações do mundo precisam ser fechadas. Porque nós vimos muito mais maravilhas nos anos 70. Eu vi, querido, eu não sei quem era desse tempo, em que havia o pó de ouro. E ainda há o pozinho de ouro que obturava dentes. Pessoas chegavam com cáries na igreja e de repente elas mostravam obturações de ouro. E eu quero dizer para ela, mas por que Deus fez isso? Querido, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar. Mas eu quero dizer assim que Deus faz maravilhas para que os incrédulos venham a crer. Eu sou de um tempo em que eu ouvia falar de pessoas que estavam mortas ressuscitando. Querido, não é fora, não, é aqui no Brasil. Eu conheço testemunho de pessoas que foram desfiguradas, com plástico lançados em seu rosto, quando foram fazer manutenções em máquinas de extrusora. Extrusora é um nome esquisito, mas é aquilo que faz as cadeiras de plástico, fazem tudo que ela é um molde que faz o formato do plástico. E ali ele foi fazer uma manutenção e aquele estava quente. Por fora estava frio, por dentro estava quente. E veio no rosto dele. Explodiu aquela caldeira no rosto dele. O que acabou? Desfigurou ele total. Mas ele era uma pessoa orgulhosa, porque ele era uma pessoa muito bonita. E Deus fez aquilo com ele, e ele ficou totalmente desfigurado. Ele já não tinha mais bochecha. Quando ele comia, aquilo mostrava do lado de fora. Eu tentei tentar fazer com que ele viesse para dar o testemunho dele. Há 2 anos só, se a igreja esperar 2 anos para ele vir dar o testemunho. Por quê? Porque o testemunho dele é muito forte. E ele hoje, para que não seja gerado orgulho nele, ele retém alguns lugares onde ele vai. Ele acabou se humilhando. Deus começou a fazer maravilhas nele, através da vida dele. E hoje ele é uma pessoa muito usada nos dons de cura. E eu quero dizer para você que nós somos desse tempo. Nós somos do tempo do apóstolo Gil aqui nessa igreja, do apóstolo Gil aqui nesta igreja. Quem estava aqui quando chegou aquele bebê surdo aqui? Quem estava? Glória a Deus. Uma criança surda, diagnosticada pelos médicos, dizendo, não mais ouvirá. Coloca na internet, no YouTube, não vai colocar agora, que na hora do culto. Mas no YouTube ele está dizendo ali assim, apóstolo Gil em Fortaleza. E lá você vai ver a igreja dizendo Jesus e aquela criança, bebê de colo, voltando a ouvir. Nós somos desse tempo
em que nós saímos aqui em Fortaleza. Pessoas aqui que nunca tinham orado por cura. Hoje não pode ver uma pessoa com dor de cabeça, já quer colocar a mão na cabeça. Bora orar, né, Duda? Né, Heraldo? Né, Edson? Glória a Deus. Pessoas que foram e ousadamente oraram e essas pessoas foram curadas. Descobrimos dons que Deus tinha colocado nas pessoas e que nós não sabíamos. Dons de cura da alma. Com um abraço. Eu quero contar um breve testemunho. Nós estávamos em uma dessas igrejas e tinha uma mulher que viu eu orando por outras pessoas e essas pessoas sendo curadas. Aí ela falou, pastor, ora por mim que eu estou com uma dor na coluna. E eu ouvi Deus falando comigo no meu espírito, dizendo, não ore. Eu falei, Deus, ela está pedindo, não ore. Eu falei assim, tá bom, Senhor. Aí passou a Célia do meu lado, Deus falou, fala para a Célia orar. Eu falei, eita Deus. Aí eu falei, Célia, eu não sei o que é não é para mim orar, mas é para você orar. A Célia olhou para a mulher e teve uma palavra de conhecimento e disse assim, você tem um problema assim, assim, assim? Ela não fez uma pergunta sobre a coluna, fez uma pergunta sobre a alma. E aquela pessoa precisava ser curada na alma. E quando a Célia orou pela alma, depois no final, a Célia perguntou, como está a coluna? Não tem mais nada. Queridos, Deus faz da maneira dele. E eu quero dizer para você que essa unção não saiu. O problema é que nós estamos lutando. E Satanás, ele faz o seguinte, ele coloca problemas naturais para que os teus olhos naturais sejam abertos. E você fica preocupado com o salário, com o emprego, com a doença, e fica lutando com a doença, fica lutando com as coisas naturais, e Deus está falando para você, tira a visão das coisas naturais e olha para Deus, é Ele. Para de olhar para essas coisas naturais. Deus continua sendo o mesmo, ontem e eternamente. E nós ficamos ali muitas das vezes esperando, a alma gritando, é o meu líder que não veio. É só aqui em Fortaleza. Lá em Curitiba acontece isso também. Só o líder que não vem. E eu estou aqui precisando dele e ele não vem. Querido, o teu líder vai fazer isso. Mas você precisa colocar a sua alma na presença de Deus. Tem muita gente aqui, querido, que vai fluir nos dons espirituais. Mas entenda, em nome de Jesus, Pai, que esta igreja possa entender que eles são proféticos, que eles são embaixadores do Senhor. Deus deu um espírito para você, querido. Deus deu um espírito conquistador nesta terra. Deus deu um espírito que vai conduzir a tua alma em toda a verdade. E a verdade vai libertar a muitos. E o teu corpo só será usado para o bem daqueles que te ouvem. Você já não andará mais como um pecador, mas como uma pessoa conquistadora nesta região, aonde você for. Até a água se tornará terra. Até a terra se tornará água. Até o fogo se tornará vento. Porque Deus faz tudo mudar. Até o pecador se transformar em um santo. E Deus diz para nós, Deus não sou eu, é Deus quem diz. Em Josué, no capítulo 3, ele fala que as águas passaram sobre pedras colocadas no Jordão, pedras que antes eram sujas, que estavam ali cansadas pelo tempo, foram colocadas no meio do Jordão, e as águas do Jordão batizaram as tribos de Israel. Eu estou correndo, porque a palavra diz assim que pedras, simbolizando as tribos de Israel, foram pegos, os príncipes trouxeram essas pedras no meio do Jordão, simbolizando as tribos de Israel. E ali veio a água do Jordão e passou por aquelas águas. E Deus disse, tire pedras do meio do Jordão e coloquem do lado de fora,
Porque essas pedras também serão como memorial aos filhos de Israel. E os filhos de Israel perguntarão: o que são essas pedras? E eles vão dizer: foi porque um dia o povo passou a seco no Jordão. Mas eu quero falar um pouco sobre essas pedrinhas que nós somos. Você é uma pedra. Você é uma pedrinha, uma pequena pedra do Senhor. O Senhor é a rocha, mas nós somos essa pedrinha tirada dele. E simbolicamente Deus diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Antes aqui no meio das tribos tinham pedras sujas, agora são pedras limpas, limpas, limpas. Quando você passa pela água do batismo, quando você passa por essa água do batismo, o velho homem morreu e um novo surgiu. Você já não é mais aquele velho homem. E por mais que Satanás diga para você que você é filho do cão, você não é. Você é filho de Deus. Foi batizado nas águas do batismo. Você é uma nova criatura. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu quero ver vida em vocês. Eu não quero vocês mais chegando para mim: pastor, eu vim aqui confessar um pecado. Pastor, eu vim aqui para confessar uma maravilha que Deus fez. E eu estou com medo, pastor. Qual é o medo, meu irmão? De eu me orgulhar nos dons que Deus me deu. Pastor, me ajuda. Me ajuda a não me orgulhar naquilo que Deus me deu como dom. Porque o homem, ele é provado pelos elogios que ele recebe. Eu quero ver você chegando aqui, Júnior. Eu quero ver você, Cid, não fugindo do teu canto. Eu quero ver vocês que estão aqui, pregando aqui. Essa é a minha missão. E se eu não for bom nisso, eu falhei na minha missão. Eu quero ver vocês pregando aqui melhor do que eu. Eu já vejo o Hugo, glória a Deus. Vocês vão ser aqueles que vão conquistar esta terra. Que vão entender que vocês são corpo, alma e espírito. E vocês vão falar assim: esse corpo aqui pode ser queimado. Esse corpo aqui pode ser colocado numas estacas em Roma. Pode ser como espetáculo. Dizendo, pode queimar. Mas a minha missão será para glorificar o nome do Senhor. Este corpo aqui pode ser lançado aos leões. Como espetáculo de morte, como os cristãos eram mortos naquele tempo. E você vai olhar assim: quem me dera estar naquele tempo. Hoje, o cristão tem medo de morrer. Hoje, o cristão tem medo de morrer. Mas se este corpo não morrer, não vai frutificar. Eu não estou dizendo para você ir ali procurar um assassino para te dar um tiro na testa, não. Eu estou dizendo para você que você precisa morrer para suas vontades carnais. Eu quero colocar isso bem claro: vontades e desejos carnais. Isso você tem que morrer, mas você tem que viver para que as tuas vontades espirituais sejam cumpridas na sua vida. Você tem que chegar assim: eu quero glorificar o nome do Senhor. Isso é vontade. Eu quero fazer o nome do Senhor ser visto em toda a terra. Eu quero ser a vontade de Deus. Eu quero ser aquele que muda as circunstâncias. Para de se entregar a Satanás. Eu não estou dizendo aqui que vocês estão se entregando. Não. Mas dá um basta nisso. Meu irmão. Eu vou ver um Gideão. Pegando o gancho que o Duda deixou. Eu quero ver um Gideão que no início tinha dúvida.
que no início de tudo começou a duvidar. Eu, Senhor? Então se mostra para mim, se revela para mim. Se revela, Senhor, para mim. O que é feito do Deus que tirou o povo do Egito, o povo que viu aquelas maravilhas? Onde está esse Deus? Senhor, muda aqui algumas coisas. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava conduzindo a alma dele. Ele estava tendo que ver a alma dele pegar. Ele teve que ver, como disse o pastor Emílio, ter que colocar as mãos nas feridas de Jesus. Mostrar ali, realmente aqui. E eu quero dizer para muitos aqui, muitos ainda estão como Tomé. Precisam pegar para crer. Mas eu creio que você não é mais um Tomé. E você já não precisa mais ver para crer. Porque você vai ser aquele que vai deixar os sinais. Você vai ser aquele que vai deixar os sinais. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos e comece a analisar agora a tua alma e teu sentimento. Quando vem essas palavras na sua direção, o que você sente? Se você está mais sendo conduzido pelo Espírito Santo, indo contra as suas vontades carnais, ou se você está mais sendo conduzido pelo teu corpo, que ignora o mundo espiritual. Meu irmão, não se defenda. Deixa Deus te defender. Não se justifique. Deixe Deus te justificar. A palavra de Deus diz assim: santifique-se. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Analise, pois, o homem a si mesmo. Não julgue o outro, julgue você, pense em você. O Espírito Santo está aí para te conduzir. Agora deixa o Espírito Santo também mostrar o que você precisa fazer. Você precisa crescer espiritualmente. O teu espírito precisa ser maior do que você já o recebeu, maior do que ele está. Você precisa ceder ao Espírito Santo de Deus. Deixa ele aí agora, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e fala ao Senhor: Deus, eu sei quem sou. Eu sei que os meus pensamentos me traem. Os meus atos me traem. Palavras, atitudes. Deus, que eu quero fazer, Deus, para glorificar o teu nome, eu acabo errando. Mas eu quero, Senhor, dizer a Ti que eu sou Teu. Eu sou Teu. Eu sou Teu, Senhor. Me perdoa pelos meus pensamentos errados. Nós temos a mente de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a ter os Teus pensamentos de paz e não de mal. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem esse pensamento sobre mim. Pensamentos de paz e não de mal, para que eu tenha o fim que o Senhor deseja.